Seguimos aqui com o nosso noticiário e, como anunciamos mais cedo, agora é hora de entrevista aqui no Band News Amazônia, primeira edição. A partir de 1º de junho, Manaus terá novos radares de controle de velocidade, lombadas eletrônicas, enfim, equipamentos para o controle da velocidade em operação em pontos considerados estratégicos. Já estamos em um período de adaptação, ou seja, é aquele período sem multas. Teve muito ouvinte que mandou mensagem para cá, disse que tinha levado um susto, que tinha passado por Avenida X, Y e viu um radar, e aí passou mais rápido e ficou com medo, né? Caramba, estão multando já, Rafael? Bom, ainda é o período educacional. É o período para isso, para você olhar, bater o olho e falar, eita caramba, tem que controlar aqui a velocidade. Mas não é só por causa da multa, né, meu camarada? É também pela consciência coletiva, né, de você não manter a velocidade alta num período que não é para ter velocidade alta, arriscando a sua vida e de outras pessoas também. Bom, a partir do dia 1º de junho começa a funcionar para valer. Vai ter punição para quem descumprir os limites de velocidade dentro da cidade de Manaus, em pontos considerados estratégicos, e sobre esse assunto a gente conversa agora aqui no estúdio da Band News Difusora com Arnaldo Gomes Flores, diretor-presidente do IMMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Diretor-presidente, bem-vindo aqui conosco. Obrigado por ter vindo aqui na Band News Difusora dispor parte do seu tempo. Bom dia. Bom dia, Rafael. Estamos à disposição aqui para conversar sobre a implantação de novos radares na cidade de Manaus. Muito bem. A primeira pergunta que eu lhe faço é: quantos equipamentos são de controle de velocidade, quantos são de lombada eletrônica? Como que a gente pode dividir esses equipamentos e explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente? Rafael, vamos implantar 20 novos equipamentos de radares, sendo 13 radares fixos, 2 lombadas eletrônicas e 5 de avanço de sinal. Isso na área urbana da cidade de Manaus, em diversos pontos. A gente tem uma lista desses pontos aqui, eu vou até abrir para a gente falar direitinho quais são, e aí a gente vai perguntar do senhor sobre essa escolha, né? Como que foi esse processo de escolha desses pontos? A gente tem aqui, inclusive, um post na rede social mesmo do IMMU que traz esses pontos. Radares fixos. Avenida Santos Dumont, próximo ali ao Seripa 7, nos 2 sentidos. Quem está indo ali em direção ao Tarumã ou quem volta de lá. Avenida Newton Lins, próximo ao condomínio Jardim Via Veneto. É aquela principal ali, próximo da pracinha de alimentação. Avenida Torquato Tapajós, próximo à empresa Inova, no Tarumã, sentido sul, em frente ao Nova Era, no bairro da Paz, sentido sul, e em frente à fábrica TPV, Flores, no sentido norte. Avenida Coronel Teixeira, em frente à 12ª Região Militar, é a estrada da Ponta Negra, tá? Próximo ali do Shopping Ponta Negra. Em frente ao Mercado Iroiaque, no sentido Complexo Turístico da Ponta Negra. Tem também na Avenida das Torres, na altura do Nova Galiléia, no sentido Zona Norte, e na alça de retorno ali da Avenida Terminal Roxana Bonese, Tenente, na verdade, Tenente Roxana Bonese, no Nova Cidade, sentido sul. Ou seja, nos 2 sentidos tem na Avenida das Torres, na Altaz Mirim, que é a Grande Circular, oposto ao Atacadão da Grande Circular, no sentido sul, e em frente à creche Maria Aparecida Dantas, no Zumbi, no sentido norte. E aí tem as lombadas eletrônicas na Avenida Efigênio Salles, em frente ao condomínio Bosque Imperial, no sentido oeste, e na Avenida Rodrigo Otávio, na Rua das Águias, Vila Buriti, no sentido leste. E aí tem os radares de controle, né, de avanço de sinal vermelho, na Avenida Codajás com Marquês de Silveira, no Petrópolis, na Humberto Calderaro Filho, que é a antiga Paraíba, com André Araújo com a Humberto Calderaro Filho, né? É naquela alça, no sentido leste. Também na Humberto Calderaro Filho, que é a antiga Paraíba, com a Belo Horizonte, aquele novo semáforo ali com a Belo Horizonte, da próximo. Ladeira. E o da Ladeira, perfeito, da Ladeira. E na Avenida Codajás com Marquês de Silveira, no São Francisco. Esses são os pontos, tá? A gente está trazendo explicadinho para você aqui na Band News quais são os pontos. Eu queria saber como é que foram definidos esses pontos e como vai ser esse período educacional. Perfeito. Nós temos no IMMU um departamento de engenharia de trânsito.
Esse departamento ele fez estudos já há algum tempo em toda a cidade e mapeou os pontos de maior periculosidade em relação à velocidade do trânsito. Por conta disso, foram mapeados e assinalados esses locais que vocês já colocaram para os ouvintes. Na Avenida Santos Dumont, ali no trecho entre o aeroporto e o viaduto. Aquela avenida, ela é uma avenida de alta velocidade, geralmente dá muito atropelamento, muito acidente ali nessa área, e por conta disso estão sendo colocados dois controladores de velocidade, 2 radares em ambos os sentidos. Na Newton Lins também há um trecho bastante movimentado, onde está sendo colocado radar. Na Torquato Tapajós, em diversos pontos, conforme foi colocado. Na Coronel Teixeira também, na estrada Ponta Negra, é uma estrada que praticamente não tem semáforo, então é direto. Por conta disso, os motoristas avançam muito na velocidade e há necessidade de fazer uma contenção. Na Avenida das Torres também e, finalmente, na Altaz Mirim. Nesses pontos todos serão instalados 13 radares, devidamente identificados com placas verticais, no mínimo 2 placas com bastante antecedência para o motorista visualizar ali a sinalização e diminuir a velocidade. Esse retorno dos radares de controle de velocidade, das lombadas eletrônicas, esse retorno, eu falo retorno porque a gente passou muito tempo sem, né? Foram muitos anos sem radar de controle de velocidade em Manaus. Esse retorno, ele se deu necessário, diretor-presidente, porque há uma avaliação que o trânsito está muito violento. Como é que estão os números do trânsito na avaliação do IMU? A gente tem noticiado que, infelizmente, há muitas mortes de motociclistas, principalmente, muitos acidentes envolvendo motociclistas. Agora, no feriado, por exemplo, a gente teve no Amazonas mais de 57% de ocorrências de atendimento em hospitais de emergência envolvendo motociclistas. E aí a gente sabe da alta velocidade, por exemplo, de entregadores, de um mercado predatório, que fala muito sobre velocidade. Essa foi a avaliação do IMU? Em 2024, ocorreram 11.700 acidentes de trânsito em Manaus, com 309 vítimas fatais. Um número muito elevado, são 309 vítimas, pessoas que poderiam estar no nosso convívio e não estão mais. Metade desses acidentes, desses 11.700, ocorreu envolvendo motocicletas. Então, há um grande desafio na mudança de comportamento dos motociclistas. Esse é um desafio muito grande a ser trabalhado. Este ano caiu um pouco, comparando o primeiro quadrimestre de 2024 com 2025, houve uma redução de acidentes em torno de 24%. Entretanto, também já aconteceram muitas vítimas fatais. Então, o estudo foi feito para ajudar a reduzir a velocidade e, consequentemente, preservar vidas. O intuito do radar não é multar. O intuito do radar é ajudar na mudança de comportamento. Agora, é claro, se a pessoa não muda de comportamento e continua ultrapassando a velocidade permitida, então aí vem a punição, mas esse não é o objetivo principal. Muita gente fala sobre fábrica de multas, né, para criticar, por exemplo, a instalação de radares de controle de velocidade, né? Só que é aquela coisa que a gente sempre repete aqui para os nossos ouvintes. Se você não ultrapassar o limite de velocidade, você não vai ser multado. É basicamente isso. E aí fica aquela dúvida. Será, Rafael? Como é que vai ser a auditoria desses equipamentos, diretor-presidente? Vai ter uma manutenção periódica? Como é que vai ser a transparência, por exemplo, em relação a essa manutenção, de que está bem alinhado, de que está bem afinado para realmente, só para aquele limite de velocidade, quem ultrapassa receber uma punição, por exemplo? Rafael, os radares que estão sendo instalados são todos certificados pelo Inmetro. E eles são referendados pelo IPEM, que é o órgão estadual. Então, os nossos radares são tecnicamente aprovados pelas instâncias que aprovam esse tipo de equipamento. E nós iremos dar a manutenção permanente para que não ocorra qualquer desvio de execução na operação desses radares.
Tem pergunta para fazer para o diretor-presidente? Eu acredito que essa questão do período de teste vai até quando? Quando que começa a funcionar mesmo? O período de teste é agora no mês de maio. Nós estamos visitando as emissoras, nós estamos colocando nas redes sociais, justamente para a população se conscientizar de que esses radares irão funcionar. E a partir de 1º de junho, eles entrarão em operação. Todos eles? Todos eles, os 20, sendo 13 fixos, 5 de avanço de sinal e 2 lombadas eletrônicas. Os de avanço de sinal serão prioritariamente ali na Paraíba, André Araújo e Belo Horizonte, porque diminuiu ali a quantidade de acidentes, mas a gente percebe que ainda existem muitos motoristas que vêm pela Belo Horizonte e avança o carro esperando abrir o sinal. E com isso ele atrapalha quem vem pela Paraíba e depois fecha o cruzamento. Então há necessidade de fazer ali um ajuste para que o fluxo realmente, no horário de pico, flua normalmente. Vocês têm estudos para novos radares após esses que já vão entrar em teste? Teremos uma terceira etapa. A primeira etapa foi no Rapidão, a segunda etapa são esses 20 radares que estão sendo instalados e depois teremos mais uma quantidade que nós estamos avaliando para implementar até o final do ano. Tem uma estimativa? Será em torno de mais ou menos uns 10 a 15 radares. Mais 10 até o final do ano. Isso. Diretor-presidente, nós temos aqui as participações dos nossos ouvintes que perguntam e a gente vai repassando, se o senhor puder responder. Por favor. O Carlos Alberto, que participa conosco, ele tem uma dúvida e pergunta assim: bom dia, qual que é o critério usado para definir a velocidade máxima, por exemplo, em algum ponto onde vai ter o radar de controle? Os estudos técnicos avaliam qual é a velocidade. Por exemplo, vamos colocar lombada eletrônica na Efigênio Salles. Existe uma curva ali que é extremamente perigosa. Ali naquela curva onde está o posto Atem, ali chegando ao TCE no sentido leste-oeste, ali a velocidade máxima permitida será de 30% na curva, porque mais dessa velocidade pode ocorrer, como tem ocorrido, acidentes graves, inclusive com vítimas fatais nesse trecho. Aquela curva é chamada, inclusive, de curva da morte, né? Curva da morte. E ali haverá uma lombada eletrônica. O nosso ouvinte, o Fredson, perguntou por que na Efigênia a velocidade será 40 km por hora? Acho que a resposta isso, é essa, 30 né? e 40. 30 a 40. Nessa 30 faixa. a 40. Isso. A outra lombada eletrônica é do aeroporto Ponta Pelada, no sentido Bola da Suframa, ali na Avenida das Águias. Aquele trecho também é um trecho de declive. Os ônibus, veículos, carretas vêm a uma velocidade muito alta e ali também acontecem muitos atropelamentos. Então, ali também será colocada uma lombada eletrônica. Tem um ouvinte perguntando aqui com a gente, é o Cleiton. Ele fala assim: Rafael, bom dia para você, para a Jane. Por favor, se puder perguntar ao diretor-presidente se há algum estudo ou plano para coibir motociclistas que não usam os retornos na Avenida das Torres e passam a todo momento por cima da ciclofaixa que tem ali, a ciclovia, né, que tem no canteiro central da Avenida das Torres. É um perigo para ciclistas, para o pessoal que corre ali na faixa. Tem algum estudo, tem alguma fiscalização, diretor-presidente? Rafael, nós temos feito operações constantes, frequentes, em relação às motocicletas. Há um número muito grande de motocicletas em Manaus, cada vez aumenta mais. Há estudos que mostram que em 2030 haverá mais motocicletas do que veículos automotores. Em 2030, estamos próximos. Bem pertinho, né? Bem pertinho. E o quadro de agentes de trânsito está na faixa de 320 para cuidar da cidade toda. Então, de fato, não tem como ficar fiscalizando em todos os pontos. O que a gente está trabalhando, através da nossa equipe do Departamento de Educação do Trânsito, é a mudança de mentalidade e mudança de comportamento. Mas esse é um projeto de médio, de longo prazo. O que precisa mesmo haver é esse trabalho de conscientização. Nós estamos no Maio Amarelo, dedicado ao trabalho de conscientização, ao trânsito responsável. O lema deste Maio Amarelo é desacelere e preserve vidas. Então, nesse sentido. Agora, precisa haver a mudança de comportamento em prol da vida do próprio usuário da motocicleta.
Tem um outro ouvinte aqui, o Orlando César, ele fala assim: bom dia, eu gostaria, diretor-presidente, de solicitar semáforos no cruzamento da rua Papucaia com Brigadeiro e Lário Gurgão, que é a Rua do Fuxico, né? Na quarta etapa do Jorge Teixeira. O local já era de difícil tráfego, ficou pior por causa das obras do viaduto Rei Pelé, do complexo, que é um desafogo ali para fugir do engarrafamento. Ali é um trecho muito perigoso por conta de fluxo de veículos, sempre tem colisão e até atropelamentos. Fora que tem uma escola e uma feira na rua Papucaia, bem próximo ali a Brigadeiro e Lário Gurgão. Local muito perigoso. Será que seria possível uma equipe avaliar a situação por lá? Sim, nós estamos aguardando a finalização e a entrega da obra do viaduto Rei Pelé para fazer uma reavaliação daquela área. Temos instalado semáforos em diversos locais e certamente aquela área será motivo de reavaliação do sistema semafórico. Aproveitando que a gente falou lá do Complexo Rei Pelé, diretor-presidente, os ouvintes aqui da Band sempre, escutando a programação lá na Zona Leste, falam sobre dúvidas em relação, por exemplo, ao Complexo Rei Pelé, né? A obra já está nessa reta final, a Prefeitura divulgou 95% de execução. E no ano passado, lá em agosto, teve a inauguração de uma das alças, que liga a Avenida Altaz Mirim ali com a Camapuã. Inclusive, essa alça gerou muitas críticas devido a esse afunilamento, né? Até deram um apelido ali, que é a alça Saci, né? Enfim, os ouvintes aqui falam conosco sobre isso. Em relação a isso, a esse afunilamento, que gera esse congestionamento, houve um estudo para mostrar que aquilo funcionaria? Afunilar, ficar uma faixa só? Vai haver algum tipo de adaptação? Houve uma avaliação de que talvez tenha sido um erro? Pode haver uma adaptação em relação àquela questão? Olha, o projeto foi avaliado, foi implementado. Então, vamos aguardar ali a entrega para fazer as avaliações necessárias. Entendi. Após a entrega, então, o IMU vai avaliar se a faixa vai funcionar ou não. Isso. Se precisar, pode ter uma adaptação naquele afunilamento? A gente vai fazer um estudo de engenharia de tráfego para ver o que vai acontecer. Porque ela, de fato, ela inicia duas faixas e depois se afunila em uma. Muito bem. Diane, você tem alguma pergunta, tem algum questionamento para o diretor-presidente? Eu queria só um esclarecimento, mas já mudando um pouquinho de assunto, sobre uma situação que a gente recebeu até dos nossos ouvintes aqui, uma reclamação sobre áreas que são aqui na zona central da cidade, que são destinadas vagas prioritárias, né? Vagas para deficiente, vagas para idosos, que não estão pintadas, mas mesmo assim a população está recebendo multa. Né? Qual o procedimento nesses casos que a pessoa pode questionar essa multa e como é que está funcionando esse processo de manutenção dessa pintura das vagas prioritárias aqui na área central? Você fala da faixa azul, né? Da Zona Azul. Do Zona Azul. A Zona Azul. A Zona Azul é um contrato com um permissionário. Nós vamos promover a reunião com ele para reavaliar esse contrato, para verificar as condições de uso e de manutenção dessas faixas. Quem se sentir prejudicado pode entrar com recurso no IMMU. Na verdade, a pessoa, quando ela recebe a multa, não é a multa, ela está sendo notificada. Ela tem direito a recorrer. Após esse recurso é que se define se prossegue, se transforma em multa ou não. Mas de início é notificação. Essa sinalização, a horizontal, ela é responsabilidade do Zona Azul, diretor-presidente, quando é uma vaga do Zona Azul? É da Zona Azul. Se por acaso o Zona Azul não estiver cumprindo, a gente dá um exemplo, por exemplo, aqui na frente do prédio mesmo, tinha uma vaga que é para deficiente que estava sem a sinalização nem a horizontal, a imagem está aí, ó, nem a horizontal são e nem a vertical, por trás da banquinha aqui. E aí, a própria Diane pegou uma notificação do Zona Azul, porque estacionou lá, uma multa, né? Só que não estava sinalizado, estava apagado, tanto no chão quanto aquela vertical. O IMU, ele pode notificar, pode ir em cima do Zona Azul para que ele cumpra a sua obrigação de sinalizar? Sim. O contrato é com o IMMU e quem fiscaliza, quem acompanha ali o trabalho de execução da empresa que explora ali o Zona Azul é a agência reguladora. Então, a gente trabalha em conjunto, o IMMU com a agência reguladora, a AGEMAN, e nós estamos em tratativas para conversar com o permissionário para tomar essas providências que se façam necessárias aqui, tanto no centro quanto lá no Geralves. E nesse caso aí, tanto a horizontal quanto a vertical
Essa denúncia tem sido recorrente, a gente tem falado sobre isso aqui no jornal. Acho que desde o ano passado que a gente vem falando sobre essa vaga e continua da mesma forma. Se o senhor for lá agora, ainda não está pintada, não. Sim, vamos adotar as providências para isso. Diretor-presidente, a gente sabe do seu tempo que é corrido. Só para a gente encerrar aqui a questão, tem um ouvinte que perguntou o seguinte, né? Acho que o senhor pode até responder, porque já respondeu, mas só frisar. Sim. O nosso amigo aqui, o ouvinte, o Antônio Saraiva, falou assim: gostaria de saber sobre o contingente hoje de agentes de trânsito, né? Os verdinhos. Como é que está hoje? Tem previsão de concurso para novos agentes? Aí já é uma pergunta que o Dorval faz aqui também. Sim, nós temos 320 agentes de trânsito. O último concurso ocorreu em 2010, então nós estamos há 15 anos sem concurso e estamos iniciando o levantamento para fazer um concurso em 2026. Isso depende dos estudos que estão sendo feitos, de orçamento, enfim, das autorizações internas, mas há essa previsão. A gente precisa reforçar, a cidade cresceu muito, o número de veículos aumentou muito e o efetivo foi reduzido, porque existem aposentadorias, existem saídas naturais e, com isso, o efetivo vai sendo reduzido em relação à cidade que vai crescendo. Muito bem. A gente conversou aqui com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Dr. Arnaldo Gomes Flores. Eu agradeço pela disponibilidade, por ser solícito conosco, com as respostas para os nossos ouvintes e, claro, abro um espaço para o senhor fazer considerações finais, caso queira. Nós agradecemos a participação aqui no programa da Band News e estamos à disposição no IMMU para quaisquer informações necessárias a vocês, à imprensa, ao público em geral. O IMMU tem uma finalidade social e está de portas abertas para atender a toda a população de Manaus, como diretriz do prefeito Davi Almeida. Diretor-presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço aos ouvintes que fizeram perguntas aqui também. Foram muitas participações e eu peço desculpas que não deu para atender todas, mas é que tem um horário, tem todo um cronograma também. O diretor-presidente também tem um horário a cumprir. Mas eu agradeço, daqui a pouco vou registrar as participações. Muito obrigado, diretor-presidente. Em um minutinho teremos a nossa coluna de economia. Band News FM em toda onda. Além de sintonizar a rádio mais veloz